Hoje eu quero discutir com você sobre essa empresinha aqui do lado, a B3, né? O que esperar para 2024, 2025, 2026? Qual é qual é a situação atual da empresa e quais as vantagens e desvantagens para investir nessa empresa? Então, bora lá, depois da vinheta a gente conversa. Então, meu amigo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje eu vou discutir com vocês sobre a empresa B3, né? Brasil, Bolsa e Balcões. E a gente vai entender exatamente a situação atual da empresa, como ela se encontra, o que a gente tem que saber para tomar a decisão de investir ou não nessa empresa, beleza? Mas antes de começar, eu já peço que você se inscreva, deixa seu like, comenta aqui embaixo se você investe ou não em B3 e por que você tomou essa decisão. Vambora? Então, galera, vamos lá, vamos começar. Antes de mais nada, a gente precisa comentar um pouquinho sobre a história da B3, né? Como que a gente vai falar que ela foi fundada em tal ano, entrou na Bolsa de Valores em tal ano, se a gente não sabe exatamente o que aconteceu com a empresa, tá? Então, em 1890, era chamada de Bolsa Livre, né? 23 de agosto de 1890 foi fundado, começado a fazer negociações aí na Bolsa Livre, tá? Bem mais para frente, já em 1934, que mudou o nome desse tal de Bolsa Livre para Bovespa, né? Bolsa Oficial de Valores do Estado de São Paulo. Só que nessa época ainda não era uma única bolsa que a gente tinha no Brasil, tá? Nessa época eram várias bolsas, era uma bolsa por estado, inclusive. Então eram 27 bolsas de valores que a gente tinha. E em 1960 elas se juntaram todas e se transformaram na Bovespa. O estado de São Paulo acabou tomando o nome do Brasil aí, né? Antes era até uma associação sem fins lucrativos, até que quando todas se juntaram, Bolsa do Rio, Bolsa do Espírito Santo, todas essas bolsas viraram só a Bovespa, não mais com sem fins lucrativos, né? Então, em 2007, tá? Ela se tornou uma empresa de capital aberto, ou seja, fez seu IPO na Bolsa de Valores, o chamado para captar dinheiro para conseguir reinvestir nela mesma, mas ela entrou com o nome de Bovespa Holding, né? Porque tinha algumas empresas embaixo desse guarda-chuva, né? Até hoje, se você parar para pensar, a B3, né, é uma holding, porque ela dentro dela existem várias subempresas, subsetores, tá bom? Em 2008 só que ocorreu a fusão da Bovespa com a BMF, tá? A Bovespa é onde fazia o mercado de ações, né? Compra de ações, venda de ações. Quem quer comprar? Naquela época, gente, era gritaria. Quem quer comprar Klabin? Eu quero. Quem quer comprar Taesa? Eu quero. Então era desse jeito, tá? BMF já era uma bolsa de mercados futuros, tá? E de, além de mercados futuros, de commodities, tá? Então lá era muita especulação sobre onde para onde a commodity, derivativo, era todo mundo no balcão lá conversando, né? Aí quando ocorreu essa fusão, formou a BMF Bovespa, tá? E depois da BMF Bovespa, ela teve uma aquisição que foi muito importante lá para 2017, 9 anos depois, né? Uau, foi a aquisição da CETIP, que é a Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos. O que que é isso, Lucas? A CETIP, antigamente, ela era uma máquina de fazer dinheiro. Ela tinha, na verdade, todas as. Era ela que fazia toda a regulação, né? Para ficar armazenado e seguro, de fato, as suas empresas que você se tornou sócio, né? E ela também tinha alguma parte de operação de balcões e tudo mais, mas nela, de fato, era centralizada todas as operações financeiras, regulado, ordenado, né? Para ter uma eficiência e uma organização sustentável aí para o longo prazo, tá? Então essa é um pouquinho da história da B3, que muita gente fala, pô, só tem uma bolsa de valores, mas na verdade ela tem uma história gigante por trás dela que faz diferença quando a gente vai fazer os nossos investimentos, tá? Aqui eu peguei do próprio site da B3, né? A historinha que eu acabei de contar para vocês, tá? Mas muito mais importante que essa historinha, a gente tem que entender de onde que vem a receita das empresas que a gente está querendo se tornar sócio, tá? E aqui eu sei que vocês não estão conseguindo ver nada, mas ó, vou voltar aqui.
Eu vou tirar a parte aqui é uma DRE, basicamente, tá? Então, demonstração do resultado do exercício, eu vou tirar a parte da receita para a gente conseguir ver o que é isso, tá? A gente vê aqui, ó, a receita total agora, esse é do quarto TRI de 2023. Então, finalizando o ano de 2023, saiu esse, esses resultados, né? E outro dia eu peguei esse mais fresco que tinha, tá? Então a receita total foi de 2,4 bilhões, tá? 2.493 milhões, dos quais, olha esse listado, tá? Listado é a maior parte da receita, né? 1,4 bi, tá? Quando a gente vê esse listado aqui, não tá dando para ver tão bem, né? Mas eu vou abrir depois para vocês, fica separado em ações e ações à vista, né? E índice de ações, que na verdade são os contratos, tá? Então essa parte de listado, a bolsa de valores, toda vez que você compra, vende uma ação, faz algum contrato, alguma opção de derivativo, você tá deixando um dinheiro aí para B3, porque ela tem que organizar absolutamente tudo isso e ter lucro em cima, né? Então, a quantidade de vendas, compras, é, e contrato que você faz é basicamente o que define a maior parte da receita dessa empresa, tá? Então, se você é um buy and hold aí, se denomina buy and hold, que vai comprar e não vai fazer absolutamente mais é, nenhuma operação nessa ação que você comprou, você não está dando dinheiro para B3 Bolsa de Valores. Até, ó, falar, eita, até trazer para os, eita, de novo, até trazer para vocês aqui o que, que é importante saber. Quando você compra, quando você vende ações, né? Quando você fica comprando, vendendo, tentando ter ganho de capital, o que, que acontece? Acontece um negócio chamado fricção, né? Então, se seu dinheiro que estava aqui, comprou, vendeu, comprou, vendeu, comprou, vendeu, comprou, vendeu, e não colocou mais nada, ele já está aqui, tá? Por quê? Porque cada compra, cada venda, cada movimentação que você faz, você vai pagar uma taxa, né? E essa taxa, ela acaba sendo onde dá lucro para a corretora, onde dá lucro para a B3, onde dá lucro para todos os intermediários que estão te ajudando nesse processo. É muito fácil, você tem que apertar dois botões. Por trás desses dois botões de compra e venda tem um monte de instituição que lucra, né, que tira uma fatiazinha. Isso se chama fricção, né, onde você está acabando deixando o seu dinheiro aí, certo? Vamos voltar aqui para nossas receitas, né? Uma parte, ó, 399 milhões vem de balcões. O que que é balcões, Lucas? Balcões é um monte de opções, não opção de operação, né? Mas um monte de empresas, renda fixa, na verdade são rendas fixas e outros tipos de fundos que você só consegue comprar indo lá na B3, nos balcões, né, falando, eu quero comprar isso daqui, né? E aí o que acontece? O spread acaba sendo bem alto porque não tem tanta liquidez, né? E aí a bolsa, a B3 consegue tirar uma fatiazinha um pouquinho maior, né? Infraestrutura para financiamento, então tem essa parte de financiamento, você vê que é só 153 milhões, é bem pouquinho. E por último, tecnologia, dados e serviços. Essa é uma parte que a B3 é o CAPEX dela atualmente, os investimentos dela, tá indo para essa parte de tecnologia, para ela conseguir ter uma performance melhor na segurança dos dados, dos serviços que ela presta, né? E com isso lucrar um pouquinho mais. Você vê que já é a segunda maior fonte de renda dela, né? 522 milhões aí. Beleza? Essa segunda coluna aqui que está em porcentagem é a comparação do quarto TRI de 2022 para o quarto TRI de 2023, né? Então a gente vê que a parte de infraestrutura e a parte de tecnologia com balcões teve um aumento, mas a principal parte da receita, que é o listado, acabou tendo uma queda aí, certo? Então, de novo, os destaques aqui a gente vê que eu deixei grifado que a gente sempre tem a parte de ações, de derivativos e de balcões, né? Balcões, renda fixa e derivativos. Então, vai subdividindo, né? Mas essas são as principais formas de receita da empresa, tá? Toda vez que a gente vai analisar uma empresa também, a gente tem que saber vantagens competitivas e ameaças da empresa, senão não faz sentido a gente investir nela, né? Ou comparar com outros pares, né? As vantagens aí da B3 é que ela definitivamente é um monopólio, né? Então ela é a única bolsa de valores
aqui, aqui do Brasil, tá? Mas, Lucas, então ela não tem competição nenhuma? Muito pelo contrário, a gente vê que algumas empresas estão optando por fazer o seu IPO ou estarem listadas em bolsas de valores dos Estados Unidos, porque a liquidez acaba sendo maior, tem mais opções de investimento, como a própria XP, né? Banco Inter, outro exemplo, correto? Outra vantagem competitiva aí que é um pouco não, é bem importante para quem está considerando investir nessa empresa, tá? A barreira de entrada é muito difícil, tá? Tanto em termos operacionais, porque ela tem data center, né? Ter termos operacionais e tecnológicos, tem todo um sistema aí de armazenamento de dados, de armazenamento de informações, um sistema de operação. Então, hoje em dia é muito mais bonitinho do que era, né? Ela se aprimorou muito do que ela era antigamente, né? Então, ela tem uma barreira que para uma empresa chegar e conseguir fazer absolutamente tudo que ela faz de forma eficiente é muito difícil, né? E principal de tudo, ela tem uma barreira regulatória, né? Porque existe muita lei por trás de todos os dados das pessoas. A B3 tem acesso a muitos dados financeiros, dados pessoais, né, de cada pessoa que investe na bolsa. Então, ela tem essa parte regulatória, uma barreira super importante, que se alguma outra bolsa quiser emergir aí no Brasil, vai ter que se alinhar exatamente com tudo que a B3 faz, correto? Infraestrutura única integrada ao sistema financeiro. Então ela tem alguns data centers para armazenar toda essa informação. Tem o prédio lá em São Paulo ainda, né? Que é muito mais moderno do que era antigamente, obviamente. Mas não só isso, né? Dentro da internet ela tem todo o próprio sistema da B3, com índices, com todas as ações, fundos listados. Então está tudo integrado com as corretoras que compram, vende, já sabe o preço, tudo mais, né? De uma forma completamente integrada, né? Nos Estados Unidos é um pouco diferente, então todas as bolsas conseguem ficar integradas a um único setor. Aqui no Brasil, não, aqui é a B3 que comanda absolutamente tudo, né? Um pouco diferente, tá? E ela tem uma estrutura acionária pulverizada, ela não tem um o único líder aí que manda no que a B3 tem que fazer, então ela pode, a diretoria pode tomar suas decisões por si próprio, né, sem influência externa, beleza? Principais concorrentes, como eu falei para vocês, bolsa do exterior. Não é porque a B3 não tem uma concorrente nacional que ela não tem concorrentes, né? Então, algumas empresas estão optando aí por serem listadas aí no exterior. Beleza? Então isso aqui eu vou deixar para depois, né? O que esperar da empresa. E agora o que eu quero fazer com vocês? Vou trazer aqui para o site do Fundamentei, beleza? E vou descer, a gente vai começar a avaliar lucro da empresa, evolução, tudo mais. Beleza? Então, uma empresa que está listada no novo mercado, tem 100% de tag along, uma proteção importante aí para os acionistas, e 72% do valor da empresa está distribuído aí na Bolsa de Valores, um free float de 72%. A gente vê que não tem um sócio majoritário com dominância mais de 50%, né? O maior sócio é a Capital Research Global Investors com 11% das ações. Beleza, ela é uma blue chip, né? Então ela é uma large cap, tem mais de 25 bilhões aí de valor de mercado, tem 69, tem 70 bilhões de valor de mercado, né? Conforme a gente conversou no começo, a historinha da empresa, essa parte de fundação aqui distou um pouquinho da história dela. Mas, descendo um pouco mais, o que é legal da gente ver? Tá? Dividendos eu vou conversar com vocês um pouquinho mais para frente, tá? Mas a gente vê que a cotação histórica da empresa, no máximo, desde que ela fez o IPO, ó, começou a 3,9, fez o IPO aí a quanto? R$ 4, hoje vale aí R$ 12, né? Teve uma valorização de 7% ao ano em 16 anos, que não é tão expressiva. Se a gente coloca em 10 anos, a gente vê que a empresa já teve uma valorização muito mais expressiva. O IPO ela teve uma queda e depois ela teve esses movimentos de alta, aí tendo 18% anual nos últimos 10 anos. Percebendo o que eu quero trazer de informação legal para vocês? Que ela, olha os ciclos, cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe. Então, é uma empresa que é bastante
cíclica no sentido de, uma vez, perceba isso que é importante, tá? Uma vez que a empresa, ela depende da quantidade de ações vendidas, de contratos feitos, ela depende de como a bolsa de, a fervorosidade aí pelo mercado de ações está para ter sua receita aumentada, com a queda da taxa de juros, a tendência é que os investidores migrem da renda fixa para a renda variável. Com a migração dos investidores da renda fixa para a variável, a tendência é que ela tenha uma performance melhor. Né? E é exatamente isso que está acontecendo nesse momento. Né? Então, quando a gente volta aqui, a gente vê que na pandemia de Covid ela deu um boom enorme, chegou no seu auge, R$ 18, nunca tinha chegado nesse valor, porque muita gente, a partir do momento que as ações caíram, começaram a entrar, querer comprar, achando que ia ter retornos fáceis, acabaram não entrando num bom timing, se for pensar assim, né? Mas a B3 teve uma valorização expressiva nesse período, beleza? Cotação e lucro eu vou mostrar para vocês no Investidor 10, tá? Mas a gente vê que o lucro, geralmente não, sempre o lucro tende a seguir, a cotação tende a seguir o lucro. E a gente vê que aqui está tendo uma abertura um pouquinho maior em relação ao lucro, tá mantendo contínuo e a cotação ainda não alcançou o lucro, né? Valor de mercado mantendo, histórico de negociações, liquidez, nem precisa falar, né? Free float em empregados, ações em circulação. Olha essa curva, que legal. Em 2018, 19, 20, 21, ela tinha 6,1 bilhões de ações em circulação. E vê que agora ela vem diminuindo, vem diminuindo, vem diminuindo, vem diminuindo. Agora ela está com 5,5 bi, 1 bilhão a menos aí. Não, 500 milhões a menos aí. Por quê? Porque a empresa vem recomprando as suas ações. Uma vez que ela recompra as suas ações, quem é favorecido? O acionista dela, porque a quantidade de lucro que ela tem divide por menos ações. Então, o lucro por ação tende a melhorar, né, com a recompra de ações. É um meio muito utilizado aí nos Estados Unidos, principalmente para remunerar o acionista, né? Certo? Então aqui a receita que a gente conversou, né, as formas de receita, ela tem uma receita dependente 100% do Brasil, né? E aqui, ó, dívida líquida, a empresa não tem dívida, né? Receita, a gente vê que a receita deu uma estagnada aqui nos últimos anos, né? Até porque a curva de juros estava em ascensão, difícil da empresa conseguir melhorar sem uma queda de curva de juros para atrair novos investidores e tudo mais, certo? E o lucro mantém mais ou menos aí acomodado em 4 bi, né? A gente vê que tem uma margem líquida muito boa aí, de 42%. Na verdade, tem a ver com o segmento que ela está instalada, né? E um ROI aí, um retorno sobre o capital investido de 20%, tá mantendo aí. Beleza? Agora vamos dar uma olhada aqui de novo no Investidor 10, tá? Investidor, eu aprofundamentei, abro o Investidor 10, gosto de discutir os dois com você, tá? E o primeiro, ó, dividend yield de 3,6%, tá? Porém, olha esse aqui, voltando aqui rapidinho. Eu abro aqui os proventos, dividend yield 3,1%, buyback yield 3,1%. Esse buyback está relacionado à quantidade de ações que ela recomprou. Então ela te dá o dinheiro recomprando ações e tirando ações de circulação. E aí quando a gente olha o total yield dela, o yield total dela, chega a bater aí os seus 6,1%, né? Uma empresa que remunerou bem o acionista nesse último ano. Aí 5,1, 7,1, 6,5. Então você vê que agora, a partir de 2021, aí a empresa sempre batendo um yield mais alto, considerando recompra de ações e pagamento de proventos, beleza? A gente tem que considerar as duas coisas, certo? Olhando aí para a valorização da empresa, vamos ver nos últimos 5 anos. Nos últimos 5 anos, R$ 1.000 teriam virado 1.425. Nos últimos 10 anos, R$ 1.000 teriam virado 5.628. Beleza? E aqui a gente consegue ver, conferir os fundamentos aí da empresa, tá? E o payout é um que eu queria mostrar para vocês, tá? A gente vê que a média de payout da empresa está em 63%. E o que isso significa, Lucas? Isso significa que é uma empresa
que já está numa fase de maturação, não está esperando tanto crescimento da empresa, né? Então, sempre que a gente faz um investimento, a gente tem que entender o que a gente quer com esse investimento. Se você está comprando B3, você não vai. Ela pode ter um crescimento se ela investir em novas, conseguir desbravar uma tecnologia diferenciada, alguma coisa do tipo. Claro que pode, tá? Isso faz sentido. Mas você vê que é, pelo pagamento dela, pela porcentagem do lucro que ela distribui, ela já é uma empresa que está distribuindo muito mais para o seu acionista do que reinvestindo nela mesma, né? Então a gente sempre tem que estar ciente e entendendo do que a gente está indo atrás, beleza? Vamos descer, a empresa não tem dívida, né? LPA, cadê o LPA? Lucro por ação, 0,73. Manteve aí em 23, 22, mantendo um LPA mais ou menos nessa média. Tá abaixo, inclusive, da média do o histórico dela aí. Vamos ver agora, em 2024, como é que ela vai ter os seus resultados com a queda da taxa de juros. Beleza? Então, se você olha só o dividend yield sem considerar a recompra de ações, ela tem um dividend yield realmente baixo. Considerando a recompra de ações, a gente já conversou, né? Payout, olha esse gráfico que legal, ó. A gente vê que o lucro dela, ó, ele vinha numa crescente importante, tá? De 2017, 18, 19, 20. E aí 20, 21, 22, 23 acomodou, né? Você vê que ele ficou bem estático ali, não passando dos 4.3, 4.2 bi, né? É legal ver esse lucro comparado com a receita, quer ver? Lucro líquido agora a linha, né? E a receita é o verdinho. Você vê que em 2020, 2021, a receita também estagna, né? Então, a gente tem que esperar aumentar o número de investidores, aumentar a movimentação na renda variável, esperar queda de juros para ver se a empresa consegue sair desse patamar que está estagnado, né? Porém, quando a gente compara a cotação com o lucro, a gente vê bem que o lucro está maior do que a relação com sua cotação, né? Tem uma boca aberta aí que dá para a gente, quando a gente começa a avaliar, beleza? Agora, voltando aqui para nossa apresentação, para finalizar, tá? Se você ainda não deixou o like, gente, deixa o like, se inscreve no canal, manda esse vídeo para alguém que investe em B3, mas não fez análise completa da empresa, tá? Então, envia, vê se essa pessoa tá sabendo o que tá fazendo, se não tá sabendo, beleza? Vambora, deixa seu comentário, vamos crescer junto, eu tô aqui para crescer com vocês, beleza? Isso aqui a gente avalia o estágio de maturação de uma empresa. Então, olha aqui comigo. A empresa começa crescendo, crescendo, maravilha, instabilidade, explosão, maturação. Tô lá na linha lá embaixo, tá? Que eu não consigo ter o pointer aqui, então tô lá na linha de baixo. Chega numa uma fase de maturação que ela quebra ou ela consegue prosperar, e ia depender do seu sucessor, beleza? Quando a gente pensa na B3, ela já está nessa fase 4, ela não é uma empresa que está crescendo. Exemplo contrário, a PetroRio, né? Compra campo de petróleo, investe, cresce receita, cresce número de barril, né? Cresce lucro, todo release, vamos, empresa de locação de caminhões, né? Qualquer empresa de crescimento que você pega, ela não vai estar nessa fase 4, ela vai estar na fase 2, fase 3, crescendo receita, crescendo despesa, tentando se encaixar aí. A B3 não, ela tá uma fase madura. Por que que eu consigo falar isso para vocês? Isso aqui veio no último release também, ó. Geração de caixa, né? A gente pega 6.7 bi de caixa que ela gerou, que é essa primeira coluna, tira o CAPEX e aquisições, que é esse primeiro vermelhinho, e sobra com caixa antes da distribuição de proventos. Olha essas duas colunas vermelhas enormes aqui do lado, proventos e recompras, 2.5 bi de provento, 2.4 bi de recompra, tá? Tudo isso é distribuição para o acionista, tá? Então, a empresa, ela está distribuindo para o acionista uma grande parte aí do que está sobrando, tá? No último, ela deixou só 860 milhões de caixa, né? Ela distribuiu 5 bi, né, em provento e recompra de ação e deixou 800 milhões de caixa.
né? Então, definitivamente, ela não. Se você comparar o quanto que ela tem de CAPEX, que é investimentos e aquisições, com o quanto ela distribuiu para o acionista, é incomparável, né? Então, a gente vê que ela está nessa fase 4 aqui, é uma empresa madura, que não é de esperar tanto crescimento, uma empresa que acomodou, né? Então, quando você vai investir numa empresa como a B3, você tem que saber isso, tá? Ela é uma empresa que cabe no seu portfólio. Você está esperando empresas mais maduras, que tendem a oscilar menos, tendem a remunerar o acionista não só com o pagamento de dividendos, mas também com recompra de ações? Beleza? Se isso faz sentido para você, então talvez seja uma empresa que caiba no seu portfólio, tá? Sempre está avaliando, evoluindo, vendo como a empresa está evoluindo, tá bom? E aí sim definir se cabe ou não dentro dos seus quesitos. Beleza? Lembrando que nada que eu falei nesse vídeo é recomendação de compra ou venda. Eu estou aqui para estudar com vocês, mostrar os pontos positivos de uma empresa, pontos negativos, pontos de atenção. Dominado? Galera, se não deixou comentário, não se inscreveu, se não curtiu, ó, tô de olho no senhor, hein? Tamo junto, obrigado, fica com Deus, forte abraço e tchau, tchau.